Eu nasci pra vencer, eu nasci pra vencer, fazendo o que eu amo, pagando o preço. Eu nasci pra vencer, seguindo minha direção, mesmo que for na contramão. Vou fazer o que nasci pra ser, nasci pra vencer. Eu nasci pra vencer, fazendo o que eu amo, pagando o preço. Eu nasci pra vencer. Bom, pessoal, vamos voltar agora para a parte praticamente final, né? E eu vou trazer um gancho e uma atitude que eu tive que tomar, Vinícius, que foi basicamente uma decisão entre eu fechar meu negócio ou tomar essa atitude e talvez sobreviver. Por sorte, decidi tomar essa atitude e sobrevivi, cresci depois. E com base em tudo isso que você já falou pra gente, eu tive que tomar uma atitude na questão da formação de preço. Eu tive que fazer um ajuste, ou seja, tive que reformular a formação do meu preço e salvou o meu negócio, né? Então, alguns clientes vão embora, mas você adquire outros e a galera consegue entender e compreende que você está ajustando o seu preço para conseguir continuar atendendo da melhor forma. Se você continuar com uma margem que você não está mais dentro do ponto de equilíbrio na sua empresa, consequentemente, futuramente, muito em breve, você vai ter que fechar o seu negócio. Então, vamos falar agora nessa parte de planejamento, começando. O Vinícius vai falar para a gente sobre formação de preço. Perfeito. Bom, formação de preço, ela é parte do planejamento, né? Parte do planejamento, dentre outras coisas que tem no planejamento, a formação de preço é uma parte. Muita gente faz planejamento de maneiras diferentes. Eu faço o planejamento a partir da formação do preço, tá? Por que eu faço a partir da formação de preço? Toda empresa precisa vender. Toda empresa precisa vender. Esse vai ser o motor que vai gerar vai rotacionar de maneira que a empresa alavanque, cresça, enfim, o motor é a venda. E eu preciso vender no preço correto. Porque se eu não vender no preço correto, eu caio no que você falou. Eu posso estar cada dia me afundando mais em dívida, colocando cada venda que eu faço, eu deixo meu negócio pior. Por quê? Porque o meu custo é maior do que o meu preço. O meu custo sendo maior que o meu preço, a cada venda que eu faço, eu prejudico mais o meu negócio. Então eu começo um planejamento sempre pela formação de preço. E a formação de preço, ela é quase que uma ciência. Ela não é algo simples de ser feito. Ela não é fácil. No negócio que é serviço, por exemplo, o seu negócio que é serviço, você precisa calcular o valor da hora do cara para colocar no preço. Você precisa calcular o valor do produto, da quantidade de produto que utiliza-se numa hidratação, por exemplo. Então, a formação do preço é uma ciência. Ela, geralmente, ela deve ser feita em duas mãos, tá? Geralmente, ela deve ser feita com um profissional da área junto com o empreendedor. Mas se a gente simplificar isso, né? Para simplificar isso, basicamente, o que a gente precisa fazer é entender tudo aquilo que compõe o meu custo para formar o preço. Esse é o passo 1. Então, quando eu entendo que para ter essa água, eu preciso da embalagem, eu preciso da água, eu preciso do rótulo e preciso transportar isso, eu cheguei no meu custo dessa água. A partir desse custo, eu vou formar o meu preço. Do custo para o preço, aí a gente vai falar daquilo que a gente já comentou aqui. A gente vai falar um pouco de branding também. Né? Porque se eu tenho um posicionamento, eu tenho margem maior. A gente sabe que uma marca de roupa de qualidade, né, uma marca muito high, ela tem um custo mais alto do que uma marca inferior. Só que do custo pro preço é branding, cara. Do custo pro preço é branding. Você não tem a menor dúvida que o custo dela não é proporcional ao preço que ela cobra. Só que aí ela construiu a marca. Isso vale para alguns negócios. Outros negócios, assim como o meu, que é contabilidade, assim como o do Diego, que vem de seguro, eles são muito precificados pelo mercado. Mas isso não faz com que a gente conheça, então já que o mercado precifica, não. O mercado precifica, ok, mas eu preciso conhecer o meu custo, chegar no meu preço, e uma vez que eu cheguei no meu preço, eu costumo dizer, Diego, no meu ramo, que contabilidade hoje é commodity, tá? Ele é igual arroz. Todo mundo faz igual.
Como é que eu agrego valor à contabilidade? Eu agrego valor com tudo isso que eu passei aqui de conhecimento. Então, os meus clientes vão ter acesso a isso. E quando eu dou acesso para ele isso, eu estou acrescentando valor. Aí o meu preço não se limita somente ao preço da minha concorrência. Perfeito. Né? Então, acho que todo mundo precisa conhecer do seu custo para determinar o teu preço mínimo, e do preço mínimo até o preço máximo é o posicionamento, é o brand, é como você vai construir isso. Então, eu parto sempre, quando eu falo de planejamento, eu parto daí, do custo, do preço. Uma vez determinado o custo-preço, a gente precisa montar todo um planejamento orçamentário. Né? E o planejamento orçamentário é aquilo que a gente pretende, olha que louco, né? Aquilo que a gente pretende que aconteça para a empresa. É quase que uma previsão, né? Quase que uma previsão. Mas aí eu vou buscar uma coisa que o Diego falou aqui nesse podcast. Que ele falou assim, hoje na minha empresa, eu quase sou a mãe de Ná, não sei se foi usar essa palavra. Eu falo o que vai acontecer. Esse falo o que vai acontecer é o que te faz fazer um planejamento. Porque você já sabe o que vai acontecer. Você tem, por que você tem isso? Porque você tem maturidade de negócio. Você tem anos trabalhando. Você sabe quantos clientes vão ter o mês que vem se você fizer as mesmas ações que você fez no mês passado. Você sabe quanto vai ser o teu despesa, teu custo, se você fizer tudo exatamente igual. E é daí que você vai construir o seu planejamento. Perfeito. É a partir disso que você vai construir o seu planejamento. A partir de uma informação que você já tem, seja ela do seu negócio ou seja ela do mercado. Né? Às vezes você está começando um negócio do zero. Quando você começa um negócio do zero é mais difícil montar planejamento. Mas é possível. Você vai partir das mesmas premissas. Vai partir do custo, do preço e vai entender algumas coisas no mercado. Tem um trabalho maior, você vai entender o mercado, ver como é que funciona, vai buscar conhecimento e vai colocar isso dentro do seu planejamento orçamentário. E o planejamento orçamentário nada mais é do que prever uma receita, prever um custo, prever uma margem, prever uma despesa e prever um lucro. Isso é planejamento orçamentário de maneira muito simples. Perfeito. Vamos tentar dar um exemplo da precificação? Claro. Vamos criar algum produto aqui e dar um exemplo na prática? Posso criar o meu produto aqui? Claro. Eu vou falar da precificação, como é que eu precifiquei, né, o produto que a gente entrega hoje na nossa startup, que é um produto de back-office financeiro, né? Então a gente junta tudo num único lugar. O BPO financeiro, a contabilidade, a folha de pagamento, fiscal, um serviço de entrega de planejamento, que a gente chama de CFO as a Service, né? Que seria um diretor financeiro pontualmente que o cara vai usar, compartilhado com os outros clientes. E como é que eu precifico isso? Né? Existe uma ciência por trás disso. E a ciência primeiro eu vi quantos profissionais eu ia precisar para atender um único cliente. Então, para atender um único cliente, eu preciso de X% do profissional X, X% do profissional Y. O profissional X custa 1.000, Y custa 1.000. Então, 20% de cada um desses profissionais para atender um cliente dá 400. Né, os dois juntos. 20% de cada um, 200, 400. Ou seja, o meu custo de mão de obra, 400. Comecei a formar meu preço. Para atender esse único cliente, eu preciso de uma licença do software que eu vou utilizar. Quanto custa a licença do software que eu vou utilizar? Para cada cliente custa R$10. R$410 é o meu custo. Perfeito. Nessa parte dos R$10, só para a gente entender aqui, já óbvio que R$10 não é a licença. É a licença de cada cliente. De cada cliente. Então, aí já tem a meta inclusa também. Você já sabe que você tem que fechar X cliente para cada um custar 10. Perfeito. Quando a gente vai montando essa formação de preço, a gente tem que fazer esses exercícios, né? Porque eu sempre vou formar o preço individual por produto. No meu caso, a minha venda é feita para um CNPJ. Uma vez que a venda é feita para um CNPJ, eu preciso saber quanto me custa entregar o meu produto para aquele CNPJ. Porém, contudo, todavia, para eu chegar naquele CNPJ, às vezes o meu custo ele é maior durante um período, porque às vezes eu preciso de 100 CNPJs para chegar naquele custo que eu projetei lá na frente.
É o que você falou. Às vezes a licença... tem várias situações, tá? Tem a licença que é um valor único e essa licença é a melhor que tem. Porque aí eu divido pela quantidade de clientes, ela só diminui. E tem a licença que eu não. Tem a licença que eu pago por CNPJ. Ou seja, tendo 1.000 ou tendo 100, ela vai ser sempre o mesmo percentual. Depende do momento que a empresa Depende do momento. Às vezes você está começando, vale a pena você pagar por cada um. Mas a partir do momento que você já tem um monte de você fala, vale mais a pena isso aqui que eu já consigo fracionar. Exatamente. E aí, seguindo, achei o preço da minha mão de obra, achei o custo do meu software, né? Que basicamente o meu negócio é tecnologia e pessoas, tá? Então, achei o preço da minha mão de obra, achei o custo do meu software, aí eu vou olhar para a concorrência. Quanto que a concorrência... O que eu mais ouço é assim, não tenho concorrente. O que eu vendo é único, não tem concorrente. É o que eu mais ouço. É mentira. Talvez você não tenha achado seu concorrente. A maior ilusão de qualquer... Você pode não ter um concorrente direto fazendo exatamente a mesma coisa que você, mas existe algum que substitui o seu produto. Exatamente. Até porque, então se você não existisse hoje, o mundo não estava acontecendo. Exatamente. Todo mundo tem concorrente de alguma forma, né? Você às vezes não achou ali, não entendeu quem é seu concorrente, mas você tem. Você tem um concorrente. Então o meu outro passo depois de achar o meu custo é olhar o meu concorrente. Quanto o meu concorrente pratica? A hora que eu olhei o meu concorrente pratica, eu já sei assim, ó, esse é um preço base que eu vou ter. A partir desse preço que ele tem, eu posso praticar o mesmo preço? Porque eu preciso saber o meu custo, eu já sei meu custo. Não. O preço que ele pratica, eu posso praticar. Aí eu vou para o segundo momento, que aí é uma outra ciência, né? Falar assim, tá bom, mas ele entrega o que eu entrego? Aí, no nosso caso, a gente faz, inclusive, cliente oculto, né? Pega um telefone, faz uma prospecção com o cara para entender o que ele entrega e ouvir o que ele entrega, né? Não, ele entrega o que eu entrego. Chegamos na conclusão que ele entrega o que eu entrego, certo? Então eu vou querer ganhar mercado. Eu vou entrar com o preço abaixo dele. Perfeito. Para ganhar mercado. Essa é a ciência. Aí são as tomadas de decisões. Agora vejam bem, a minha tomada de decisão de precificação, ela foi baseada em custo, em preço da concorrência e em um valor que eu vou agregar para o cliente. Não foi algo só olhando para a concorrência, porque talvez o meu custo fosse maior que o dele. Talvez ele tenha uma eficiência operacional melhor que a minha já por estar mais tempo no mercado. E eu preciso entender isso e agregar mais valor no meu produto para justificar o meu preço. Não precisa sair precificando igual todo mundo. Você pode precificar da maneira correta desde que você entregue mais valor. A diferença também do seu custo por dele pode ser um imóvel. Pode. O imóvel dele é mais barato, ou ele trabalha na casa dele, não tem esse custo. Você tem. Sim, número de funcionários, enfim, tem uma série de coisas. A importância, é bom ressaltar a importância, né? Porque só olhar para o concorrente, você vai trabalhar às vezes de graça, sem... E só olhar para o concorrente é pouco. E eu costumo dizer, já disse até em entrevista assim, até brinquei, falei, não tô nem aí para minha concorrência. Não é tô nem aí para minha concorrência, eu tô atento ao que o meu concorrente faz, mas o que eu procuro de fato é ver quais são as minhas atitudes, o que eu tô fazendo de bom, o que eu tô fazendo de errado, confronto com o meu concorrente e melhoro. É isso que eu faço, não que eu não tô nem aí para concorrência, mas eu tenho que me preocupar muito mais naquilo que eu tô entregando, que é o que você falou, a entrega de valor. Pô, se eu tô fazendo tal coisa e eu posso entregar um pouquinho mais, cara, vamos fazer isso daqui que vai fazer diferença pro cara. É o final. Você não pode perder o foco no cliente, né? Se você olhar demais para a concorrência, você perde o foco no que realmente importa, que é o cliente. E quando você foca no cliente, é isso que você está falando. Eu tô focando no valor que eu agrego, sem deixar de olhar a concorrência. Tudo faz parte. Tudo faz parte de uma precificação, né? A gente tem que olhar o custo, tem que olhar o concorrente e tem que olhar o nosso valor. Você tem uma visão macro do negócio, né? Isso é perfeito. Essa visão, não tenho concorrente. Eu, no meu perímetro, o Diegão sabe, não existe outro negócio igual meu no perímetro. Não tem. Mas eu não tenho essa ilusão de que eu não tenho cliente. Tive que fazer o reajuste, assim como entre nesse trecho aqui, como eu falei, tive que fazer o reajuste. E aí, olhando o cliente primeiro, eu pesquisei, eu fui num raio, eu queria alcançar 20 negócios igual ao meu, dependente do raio que eu alcançasse, os 20 mais próximos. Consegui alcançar 17, fiz uma pesquisa de preço com esses 17, defini a média
a média baixa, a média alta, a média média, definir para saber onde eu estava posicionado. Legal, estou com o meu preço ali. Agora, olhando para o cliente, fiz uma pesquisa com os clientes, mandei uma pesquisa para todos, explicando a situação de ampliação para poder atender eles da mesma forma, melhorando o ambiente, melhorando a experiência, que eu pretendia fazer um ajuste, né, devido a todo esse processo, e ainda assim perguntei de quanto que eles Achariam justo, né? O reajuste. E aí coloquei 3 valores e, cara, foi unânime que aceitavam o ajuste. Acho que foi 97% aceitavam o ajuste, 3% não aceitariam, né? E acho que 10, 15% ainda aceitariam um ajuste de, tipo, muito maior. Sabe quando você coloca 3 empresas aqui, essa daqui fala, não vou fazer nem que eles falem, porque vai ficar muito alto. E ainda assim teve gente que aceitou. Então, olhei para o cliente, é isso aqui que eu estou fazendo, é para ele, né? Mas ainda assim, deixa eu ver como que está o mercado, deixa eu me posicionar. E além disso, eu fiz esse reajuste e ainda coloquei o dinâmico, né? Que é um negócio que é um benefício se o cliente quiser voltar com uma maior recorrência. Para ele ainda vai ficar mais barato do que o outro, que todos os que eu fiz o cálculo, o mais barato de todos os outros, se ele quiser vir com maior recorrência. Ou seja, é isso que você falou, voltei para ele, olhei para ele, é ele que importa, é ele que interessa, voltado para o cliente, consegui tomar essas decisões, fiz o reajuste, ajustei as contas, né, de uma certa forma. Se eu perdi cliente um ou outro, foi pouco. Por quê? Porque o valor agregado, realmente, eu sei que, quanto a isso, eles podem procurar em todos esses 17 que eu fiz e dificilmente vão encontrar outro nesse mesmo nível. Então, você saber oferecer igual a experiência que você faz, a experiência da sua consultoria, seu diferencial para formar o seu preço, você tem que ter essa... não é como que é a palavra, mas você tem que estar sempre... saber o que você está oferecendo, o seu posicionamento, da qualidade que você oferece, né? Então, acho que eu fiz a lição de casa porque você falou... Você cumpriu todos os requisitos com maestria. Você olhou todos os agentes, né? Você olhou o seu custo, você olhou o seu concorrente e você olhou para o seu cliente para que ele dissesse qual era o seu valor. Assim, você ratificou que você tem um valor, né? Porque não é você que determina se você tem valor. Uhum. É o seu cliente. Você envolveu ele no processo de maneira que ele reconhecesse o seu valor. Porque eu tenho certeza que se você simplesmente só aumentasse o preço, esse número ia diminuir dos 97. Provavelmente. Então, quando você envolveu ele, você fez ele reconhecer o seu valor. Né? E aí você conseguiu juntar todos esses elementos e chegar num preço bom para você, num preço bom para o cara. Exato. Então, além de você preencher todos os requisitos, você deu um a mais. Você ainda envolveu o cara na formação do seu preço. Sensacional. Perfeito. Obrigado. É o feedback Show. que eu gostaria de ouvir, mas obrigado. Mas eu acho que isso tudo é pela transparência. Minha política de trabalho, de vida, é transparência. Então, acho que essa transparência, eu acho importante. Mas a forma que se eu não fizesse isso, esse número diminuiria da insatisfação e também o impacto, né? Chega, mas como assim inteiro sem ser avisado, né? E é o que a gente encontra por aí, né? Você chega num lugar e simplesmente mudou. E você assusta, você até faz. Por exemplo, você lá no corte de cabelo, você vai no salão no salão do bairro, você era 30, tá 50, você fala, caraca, aumentou e tal. Não, você teve toda uma preocupação e eu acho que a transparência é o caminho, né? É o que eu procuro fazer, eu sei do teu trabalho, sei que você faz isso. E para mim é o melhor caminho para se ter sucesso, é envolver o cliente, é mostrar para ele o que você está querendo trazer de melhoria, o que você está querendo trazer de benefício. Cara, é só crescimento mesmo, tanto é que o espaço tá top lá, ficou outro nível, não, tá nada. Eu acho que existe uma nova ordem no mercado, que a ordem é a transparência. Quem não tem transparência hoje tá perdendo espaço. Existe uma nova ordem e as startups contribuíram muito com isso. Porque as startups, elas todas são transparentes. E elas começam sendo transparentes no site. Se você reparar, geralmente quando você coloca lá o plano, ninguém esconde o preço. Por que não esconde o preço? Porque eu já fiz minha lição de casa. Então eu posso te mostrar o meu preço no meu site. A minha startup tem o preço no site. Tem o preço no site. Você entra lá, tá lá, precificado. Isso é transparência.
Não ter preocupação em esconder o preço. Não é assim, se o Diego me cotar, deixa eu ver aqui, aquele método antigo que tinha, né? O cara para o carro na oficina, deixa eu ver qual é o carro do Diego. É isso aí. E Precifica pela cara, né? o conserto é um furo no pneu. Ou seja, é o mesmo, mas deixa eu ver qual é o carro do Diego, deixa eu ver qual é o carro do Bruno, preços diferentes. Esse conceito aí tá acabando um pouco no mercado. Né? As empresas que praticam isso têm perdido espaço. Essa transparência é muito importante. Tabelinha na parede lá, eu gosto de praticar, todo mundo olha lá, não, mas tá aqui. Tá aqui, tá claro, pra todo mundo é igual, não tem essa. Perfeito. Você ficou de falar pra gente da parte que mais me amedronta. Planejamento tributário. Pois é, na parte do planejamento, da parte do preço, eu acabei não comentando, né? Que a gente tem o preço, eu cheguei no custo, coloquei minha margem e cheguei no preço. Mas quando eu determinei meu preço, eu tenho um imposto. Ou seja, vai aumentar o meu custo. Né? Vai aumentar o meu custo. Daí a importância de um planejamento tributário. Né? E o que é o planejamento tributário? As PMEs, né, as pequenas e médias empresas, via de regra, elas trabalham no Simples Nacional, né, que é um regime de tributação. Né? Via de regra, eles trabalham no Simples Nacional. Devido à faixa de faturamento do PME, né? Até a média empresa, é isso, né? Até a média empresa fatura até... Então, aí que tá, né? Não necessariamente o Simples Nacional é o melhor para o seu negócio. Né? Eu vou falar um negócio aqui que eu posso ser crucificado. Mas muitas vezes as PMEs trabalham no Simples Nacional devido à preguiça do contador. De verdade. Por quê? Porque o Simples Nacional é o regime tributário mais fácil de ser apurado. Porque ele trabalha com quanto que você faturou? 100. Aí ele joga na tabelinha lá, a tabelinha diz qual é o percentual e pronto. Por que eu estou dizendo que não necessariamente ele é o melhor regime tributário? Tem que fazer conta. Porque você pode optar por qualquer regime tributário independente do seu faturamento. Você pode trabalhar no lucro presumido, ou no lucro real, ou no Simples Nacional. Pode ser que o negócio do Diego seja mais interessante trabalhar em outro regime tributário, no lucro presumido. Empresas de serviço, geralmente, trabalham ou no Simples Nacional ou no lucro presumido. Claro que o Simples Nacional tem um limite de faturamento, tá? Passou de 4.800.000, nem se fala mais em ano, tá? Nem se fala mais em Simples Nacional. Aí a gente já vai ter que escolher os outros dois. Mas até essa margem precisa fazer conta. Porque pode ser que o seu negócio tenha uma tributação maior no Simples Nacional do que no lucro presumido. E quando a gente fala de comércio, geralmente, tô falando de comércios formais, né? Tô falando do supermercado ali que vende, emite nota de tudo, cupom fiscal. Geralmente, o lucro real é a melhor opção tributária do cara. Por quê? Lucro real. Por quê? Vou falar um pouco simples, bem simples da diferença do Simples Nacional, do lucro presumido e do lucro real, de maneira que acho que todo mundo pode entender. O Simples Nacional é uma tabela que diz assim: quem fatura de X a Y paga tantos por cento, calculado sempre nos últimos 12 meses, tá? Quem fatura de Y a Z paga tanto, de Z a B, enfim, assim vai. Esse é o Simples Nacional. Tá. No lucro presumido, não. Presume-se que você vai ter um lucro de X. Lucro presumido. Ou seja, a União, o governo, entende que para aquele determinado segmento, um lucro é tanto. Quando que o lucro presumido é melhor do que o lucro real? Quando o seu lucro é maior do que o governo entende que é o seu lucro. Então, vou exemplificar. Em caso de serviço, empresas de serviço, o governo entende, pelo lucro presumido, que toda empresa de serviço tem um lucro de 32%. Ou seja, você vai pagar os impostos em cima de 32% do seu faturamento. Certo? Só que isso não é uma verdade. Eu falei lá no início. As margens estão sendo achatadas. Então tem muita empresa trabalhando muito abaixo de 32% de lucro. Na última linha lá, 32%. É sensacional. É algo sensacional. Então, será que não é melhor para essa empresa trabalhar no lucro real? Porque o lucro real
você paga um imposto pelo seu lucro. A taxa é mesmo. A taxa é a mesma. Do imposto de renda e da contribuição social, que são 2 impostos que são pelo lucro, a taxa é a mesma. Você tem, dentro do lucro presumido e do lucro real, você paga mais... O Simples Nacional paga os mesmos impostos do que o presumido e o real. A diferença é que o Simples Nacional junta tudo num único bolo e você paga uma única guia. Perfeito. Os outros não. São calculados e pagos separadamente. Então, tem um imposto que a gente chama, né, que é o imposto de PIS e COFINS, que é calculado em cima do faturamento. E no lucro presumido, a alíquota desse imposto é mais baixo. No lucro real, a alíquota desse imposto é mais alto. Só que no lucro presumido, ele é calculado pelo faturamento. Já no lucro real, ele é calculado pelo faturamento menos custo. Ou seja, se a sua margem não é alta, e se o seu lucro não é mais alto do que o governo está determinando no lucro presumido, é melhor você trabalhar no lucro real. Ou seja, antes de você determinar qual é o regime tributário ideal para sua empresa, você precisa fazer conta. De verdade. Vou dar uma dica aqui. Desafia seu contador a te mostrar que o regime tributário Simples Nacional é melhor para você. Antes dele falar que você precisa trabalhar no Simples Nacional. Deixa ele te mostrar isso. Mostra com número. Ele tem os seus dados. Ele já trabalha com você. Você tá lá há 1, 2, 3 anos. O cara tem todos os seus números. E quando ele te mostrar em números, acabou a discussão. Mais uma vez, vamos voltar. Se eu te mostrar que você vai pagar menos no regime tributário A ou B, você não vai discutir comigo. Você vai me agradecer. E a gente já fez muita economia para cliente. Economias consideráveis que chegaram trabalhando no Simples Nacional por falta dessa análise e mudaram de regime tributário. É possível nos dizer aqui agora quais são as taxas, Vinícius? Só pra gente tentar, que eu estava falando, eu estava imaginando aqui, é 4 milhões e alguma coisa. Até 4 milhões, é assim, o Simples Nacional, eu não vou lembrar das taxas de cabeça porque a tabela tem 5 possibilidades. Então ela é de 0 a 360 mil, depois de 360 mil a 1 milhão e pouco, de 1 milhão e pouco, e aí vai mudando esses percentuais. O Simples Nacional, dependendo do segmento, e aí eu vou exemplificar para você, num segmento de serviço especializado, então, por exemplo, dentista. Dentista é um serviço especializado. A tabela do Simples Nacional, ela começa já no preço do lucro presumido. Já começa com a mesma carga tributária. Ela já começa ali. É claro que tem que fazer conta, existem outras coisas que podem interferir no valor da tributação, mas você partir do pressuposto que só porque você é um dentista e fatura 1 milhão por ano, ou fatura 500 mil por ano que seja, o Simples Nacional é a melhor opção para você, é errado. Precisa fazer a conta. Vamos fazer então meio que um desafio aqui. Você não vai fazer um desafio, mas vai ser, claro, prazeroso fazer isso. A gente coloca na edição depois, nessa parte. Eu sei que o limite para média empresa, né? Para média empresa é 4 milhões e alguma coisa. 4.800. Então vamos pegar 4 milhões ou 4.800. E aí vamos, se for possível fazer isso, a gente coloca quanto que seria de imposto dentro do Simples, dentro do lucro presumido e dentro do lucro real. Se for possível fazer isso, por quê? Porque o que você estava falando, eu entendi perfeitamente, daí a gente consegue ver a diferença, aqui paga X, Y, Z, e aí a gente pega uma empresa que deixa 10% de margem, quanto que essa diferença, ela tem relação a esses 10%. Porque uma coisa é você falar, eu tô pagando 10% no Simples de 4 milhões. Agora eu tô pagando 10% do lucro, que é 10%, de 400. Vamos fazer o seguinte, para ficar mais fácil, vamos disponibilizar aqui pro pessoal, a gente deixa depois aí na descrição, uma planilhazinha pro cara fazer esse exercício, onde ele coloca o faturamento dele,
a margem dele e ele tem a simulação. Por que simulação é importante, né? Perfeito. Esse número está sendo imputado por você, ele não foi validado por um contador. Certo. Uma vez que ele está sendo imputado por você, o papel aceita qualquer coisa. Certo. É você que está dizendo que o faturamento é esse, é você que está dizendo que a margem é esse. Mas a gente deixa uma planilhinha lá para o cara lançar as informações dele e essa planilha vai... Eu vou disponibilizar essa planilha e ela vai simular quanto seria o imposto dele em cada um dos regimes. Aí ele pode brincar. Brincar de, pô, se a margem for isso? Entendi. Puta, esse aqui ficou mais vantajoso. E se for isso? E se o faturamento subir para isso? A gente deixa, o cara pode brincar à vontade numa planilhinha que eu mesmo faço Perfeito. e deixo disponível. Eu tinha até pensado se for possível, se for viável, se você achar que as pessoas vão conseguir entender com isso, a parte lá do fluxo também. De repente, Boa. a gente joga lá pra pessoa começar a entender, porque tem gente que não tem nada e controla isso no papel. De repente, se dá uma planilhinha dessa, ela já começa a entender a importância, pelo menos, de ter esse controle, né? E aí pode ajudar bastante alguém que tá assistindo. Só para concluir o que eu pensei dessa questão dos lucros, que uma coisa é você falar 4 milhões. Então, sei lá, 1% de 4 milhões não faz tanta diferença. Mas 1% da margem, cara, faz muita diferença. Então, é importante você olhar na DRE, Sim. ver o resultado, Sim. quanto que isso, qual que é a margem de contribuição disso, desse produto referente ao faturamento ou referente à margem. E aí, cara, isso pode fazer muito. Pode fazer muita diferença. Deixa Pode de ser fazer muita- 1%, 2% e vira 50% do resultado. E o mais legal, né, Bruno? Todo ano esse exercício precisa ser feito. O regime tributário você adota uma vez por ano. Você escolhe ele uma vez por ano. Né? Então, a gente propositalmente foi levando as coisas, né? Aqui do jeito que ela precisava. Então, eu formei o meu preço, e eu formei o meu preço, construí meu planejamento orçamentário em cima daquilo que eu já conheço, né? Então, projetei minhas receitas, minhas despesas, tudo bonitinho. E aí, vou colocar a cerejinha no bolo de fazer o meu planejamento tributário nos 3 cenários para ver como é que fica para este ano. Perfeito. Porque no ano que vem eu vou fazer de novo, Diego. Legal. Porque a realidade deste ano não é a realidade do ano que vem. A gente vive num cenário onde às vezes você investe e às vezes você lucra. O que você quer para esse ano? Você quer lucrar ou quer investir? Se você está num cenário de investimento, assim como eu estou na minha startup, eu preciso trabalhar com lucro real, porque eu não vou dar lucro, estou investindo. Olha, é o cenário. E Legal. simples, já. É o cenário. E ano que vem? Ano que vem talvez o meu cenário mude, talvez o lucro presumido seja mais interessante para mim. Agora, como é que eu vou saber isso se eu não fizer conta? Se não começar lá na DRE, se não começar lá no fluxo. Exatamente. Ah, perfeito. Vai muito além, né, de simplesmente se jogar no mercado aí, né? Eu acho que a trajetória de sucesso ela requer esforços, mas é compensadora, tá aí a prova viva de que vale muito a pena você saber o tintim por tintim. Exato. E Vinícius, fala uma coisa, vale a pena terceirizar o setor de contabilidade? Legal, vamos pegar tudo isso que a gente falou e vamos ser sinceros que é difícil pro cara fazer tudo isso. Bom, Né? peraí, deixa eu perguntar pra galera. É de boa, é tranquilo? Vocês tiveram uma aula aqui que não coloca o preço nisso porque é imprecificável. Mas responde você aí e aí conclui com o que ele vai falar daqui pra frente. Nem deixa que eles respondam, né? Nem fala você, Nem deixa precisa que eles respondem. E aí, por isso que eu falo, baseado nisso, né, a gente precisa entender um pouco de tudo isso para poder desafiar, né, e exigir dos profissionais que nos atendem um atendimento nesse nível. Eu acho que todo empreendedor tem um contador. Mas nem todo mundo sabe o que esperar desse contador dele. Sim. O que eu vou buscar com esse meu contador? Né? Eu já falei aqui, eu repito, por modelo de negócio, a contabilidade tem os escritórios contábeis têm a contabilidade como fim. Eu hoje, depois, vou fazer um depoimento contra o meu escritório. Hoje eu já não acredito mais que esse modelo de negócio se sustente por muito mais tempo. E por isso que a gente fez a nossa startup. Né? Por que eu estou dizendo isso? Se eu tenho a contabilidade como fim, eu estou preocupado a entregar algo que talvez não seja tudo isso que eu passei aqui. Planejamento, fluxo de caixa,
análise, um planejamento tributário. A contabilidade é um meio para entregar tudo isso. Se eu tiver ela como fim, eu vou entregar isso para ele e aí você que se vire. Agora, se eu tiver isso como meio, que é o que a gente tem na nossa startup, na Contler, que eu não falei nenhum nome em nenhum momento aqui, se eu tenho isso como meio, Contler. Contler é uma abreviação de controller. A gente ia colocar o nome O Controller e aí não ia ter como registrar a marca. A gente foi para Contler porque a gente conseguiu já registrar a marca. Quando eu tenho a contabilidade como meio e o BPO financeiro, o que é BPO financeiro? É um cara que ao invés de você ficar lá perdendo tempo, faturando pro teu cliente, vendo se todo mundo pagou, pagando suas contas, é uma empresa que vai fazer isso para você. E você vai ficar com a parte estratégica do seu negócio. Isso é operacional, tá? Emitir nota, emitir boleto e ver se todo mundo pagou é operacional, não é estratégico. Perfeito. O empreendedor não devia estar fazendo isso. Eu sei que no início a gente tem que fazer isso, é normal, tá, Diego? Sim. Mas dependendo, quando a gente quer dar o próximo passo, a gente tem que se livrar de atividades operacionais que não agregam em nada para o nosso cliente. Volto para o cliente. Então, quando a gente terceiriza isso, o BPO financeiro e a contabilidade, a gente consegue exigir do profissional tudo isso que eu falei. A gente consegue exigir do profissional do outro lado lá um fluxo de caixa. A gente consegue exigir do profissional um planejamento orçamentário, consegue exigir do profissional um planejamento tributário, consegue exigir do profissional ajuda, auxílio na formação de preço. Tudo isso que eu comentei. Pô, Vinícius, mas isso custa muito. Isso custa muito. Custa muito se você pagar isso sozinho. E quando a gente fala de uma terceirização, você vai pagar isso compartilhado. Assim como todo e qualquer negócio, se eu colocar um profissional dentro da empresa do Diego, né? Da empresa do Diego não, dentro de uma PME, se eu colocar um profissional para fazer tudo o que eu falei, ele vai ter muito tempo ocioso. E eu não vou, só que se eu contratei esse cara para fazer tudo que eu falei, eu tenho que pagar 100% dele para ele trabalhando 20 ou não. Quando eu terceirizo tudo isso, eu vou pagar só o que eu uso. Por quê? Porque a empresa que está do outro lado, que sou eu, a Contler, eu já fiz a conta. Que para a sua empresa eu vou dedicar 20%. Então você só vai pagar 20% do custo que eu tenho mais a margem. Aí é onde a coisa se torna acessível. Então a terceirização, ela é... Eu acredito que a terceirização do financeiro como todo é algo que ainda muita gente não faz, principalmente o financeiro. A contabilidade é regra. PME não tem contabilidade própria e nem tem que ter, pelo amor de Deus. O próximo passo é não ter o financeiro. Porque a terceirização desse back-office financeiro é o que vai te possibilitar ter tudo isso que eu falei a um preço acessível para uma PME. E aí posso falar porque está no meu site. Por exemplo, o meu plano com tudo dentro, ele começa em 1.599. Ou seja, às vezes o que o cara é menos ou igual o que o cara paga pro contador dele, que não tá entregando tudo isso. E a gente junta... por que isso? Porque você tá compartilhando aquele profissional, vários profissionais, o profissional do financeiro, o profissional da contabilidade, do fiscal, da folha, e o profissional que a gente chama de CFO as a Service, que é o diretor financeiro, que é capaz de sentar com você com todos esses indicadores que eu comentei aqui, que a gente falou hoje, e consegue mostrar para você como está o seu negócio sob uma ótica que você nunca tinha visto, talvez. E acho que seria assim, talvez 2, 3 profissionais eu tenho que contratar para minha empresa para entregar tudo isso. Você está levando um serviço que você entrega com maior eficiência e excelência e como você falou, por um valor menor do que de repente eu pagar para fazer um trabalho que não me entregaria isso. Eu gostei bastante disso, cara. Ô Vinícius, eu fiz uma conclusão geral aqui de tudo que você falou. Meu entendimento, você concorda ou discorda, né? Aprova ou desaprova. A gente está falando com um público aqui que tem diversas faixas de faturamento do seu negócio.
na minha visão, a pessoa que está no começo do começo, que fatura às vezes 10 mil, ou até menos, ou nessa faixa assim, ele não consegue pagar o seu Perfeito. inicial. E aí a gente explicou lá no começo que ele tem que fazer o fluxo, ele tem que olhar a DRE, vamos disponibilizar aqui as planilhas para esse cara que está lá no começo, que não tem a comissão de fazer isso. Né? E nem tem que se aventurar a fazer, hein? Pelo amor de Deus. Vai, não se aventura a contratar uma terceirização, não. Vai, não faça você mesmo. Respeite o momento da sua empresa. Mas faça. Não deixa de fazer. Faz dessa forma, porque se você falar, não, vou começar, para começar direito, lá no Você Pode, os caras falaram que eu tenho que contratar a conta. Não, calma aí. Então, começa do começo direitinho, anotando tudo bonitinho. Busca informação, você tem muita informação do Vinícius, tem muita informação aqui, na internet você vai encontrar mais informação, se tiver dúvida, volta aqui no vídeo, a gente vai deixar o vídeo separadinho por fases. Quando o Vinícius estava falando de fluxo de caixa, a gente vai falar de fluxo de caixa só, volta lá, anota. Quando a gente falar de DRE, volta lá para entender o que é DRE, mas preenche, para você chegar no ponto de poder e de precisar contratar o Vinícius. E aí, qual é a faixa média, a faixa de entrada que você acha que a empresa já tem que começar, faixa de faturamento que ela deve contratar? Quando a gente fala, o serviço. quando eu estou falando de uma PME, uma empresa tradicional, ela tem que estar faturando no mínimo 50 mil para começar a pagar uma mensalidade dessa. Essa é a minha visão. Porque senão é melhor ela seguir com um contador dela, que não vai fazer tudo isso, vai fazer a parte burocrática da coisa, mas ele vai pelo menos entregar a um preço acessível para ela, tá? E aí ela vai seguindo, né, como você falou, buscando conhecimento e não deixando de fazer, fazendo isso paralelamente. E assim, só que eu costumo dizer que o trabalho é inversamente proporcional ao seu faturamento. Então, até aí dá para você fazer às vezes. Você precisa se esforçar, mas dá para você fazer. Porque você não tem despesas muito complexas, às vezes você não tem um volume muito grande, então dá para você buscar conhecimento e fazer. Então, quando eu falo de PME tradicional, pelo menos o cara faturando mensal ali acima de 50 mil. Abaixo disso eu não indico, porque senão vai doer. Ele vai às vezes querer pagar e depois ele vai olhar e aquela despesa vai fazer falta. Vai comprometer um pouco. Vai comprometer. Lógica que nessa fase aí já de 50 mil, pagar um 599, ele vai estar algo em torno de 3, beirando 4%, né? Do seu faturamento. Porém, nessa faixa, eu vejo com duas visões. A pessoa começou lá com 10 fazendo sozinho. Quando ele chegou nos 50 fazendo sozinho, ele já entendeu bastante do negócio dele. E aí ele já sabe, né, já entende, já não tem como ninguém passar perna. Né? Tem muita gente que é muito cética, que tem esse medo, mas já entende do seu negócio. E tem outro, além do que eu acho que talvez é o principal, que a hora homem dessa pessoa, desse empreendedor, já tá valendo muito mais do que esses 1.599. Você tá com o meu pitch aí, né? Não tô, não, mas é mais ou menos isso, né? Porque daí o cara, ele vai fazer o cálculo e fala, cara, o tempo que esse cara já tá perdendo pra fazer isso, já vale muito mais do tempo que ele tem. E aí o cara fala, nem pensa, paga. É isso. Porque ele vai estar pagando uma fraçãozinha ali da hora dele, vai estar rendendo muito mais, sem contar que toda essa consultoria vai fazer render mais ainda, lucrar mais ainda, ter uma visão mais profissional. E aí é a hora que o negócio entra no scale up, né? Começa. Exatamente isso. Botar energia em outras áreas, né? Exato. Que eu acho que é isso que se reconcluir, né? Exatamente. Ele vai ter tempo para injetar energia em outras áreas e não vai deixar de ter o número a favor dele mostrando se essa energia que ele está gastando tem trazido resultado. Mas o que você falou é muito importante. E quando ele começa a ficar caro para fazer isso, é o momento. E aí eu comentei sobre PME. Por que eu estou falando de PME tradicional? Isso não vale para startup capitalizada. Startup capitalizou, tá no início do processo. O cara começou a jornada, às vezes está faturando 20, 30, tá na ideia, mas já capitalizou. Ela já capitalizou, ela já tá pagando salário alto, às vezes até pro próprio empreendedor, porque ela já tá capitalizada. Ela não tem faturamento, mas a ideia é boa, vem investidor, colocou o dinheiro. Esse cara aí já não é faturamento que a gente tem que olhar. Aí a gente tem que olhar planejamento. Você tem planos maiores que isso. Você já tá caro para fazer isso. E aí esse cara não.
Aí é outro cenário. Esse cara talvez ele já passou da hora dele contratar um serviço terceirizado para poder ajudar ele nisso. E por que não ele não faz interno? Porque aí tá caro ainda para ele fazer interno. Para fazer interno, ele tem que chegar num faturamento muito maior que isso. Aí você pode me perguntar, tá, você falou da barreira de entrada. E qual é o limite pro cara ficar com isso terceirizado? Né? Qual que é o limite, né? Até quando ele vai? Cara, eu não conheci esse limite ainda, sendo bem sincero com você. Hoje a gente tem rede que a gente atende de maneira terceirizada, que fatura 10 milhões mês. Então, assim, não conheci esse limite, mas para mim o limite é o serviço bem prestado. Enquanto você está tendo uma prestação de serviço que está atendendo a sua expectativa, por que você vai onerar com uma equipe interna? Montando uma equipe interna, uma equipe que você vai ter que agregar gestão. Não tem muito. Porque quando você tem uma equipe interna, você tem que agregar gestão. Aí você tem um profissional lá, que é um cara do financeiro, um contador, que tua empresa inteira é voltada para tecnologia. E esse cara tá lá, perdidão, tá viajando, numa empresa que ele não vê crescimento para ele, né? Então, uma empresa para ter um departamento financeiro, ela precisa ser muito grande. Ela precisa faturar muito. 10 milhões eu acho pouco. É muito. Não, fora o trabalho, né? De contratar, treinar, aí essa pessoa pode ter qualquer outro tipo de problema e talvez não faça tão bem como se um funcionário seu não fizer, outro faz. Agora, se você tem uma pessoa para fazer aquilo, aquela pessoa tem uma dor de barriga, ela já não faz, ninguém faz e... Se um funcionário meu não fizer, o outro faz, e o cara que entra estagiário na minha empresa, ele pode chegar gerente, porque ele tá numa empresa que fomenta profissionais daquele ramo. Exato. Ele tá no lugar certo. O know-how que ele adquire numa empresa igual a sua, não vai adquirir trabalhando sozinho, tendo ele como o head daquela situação. Exato. Eu acho que é muito visionário da parte de vocês, parabenizar, e eu acho que é o caminho do nosso futuro. Parabéns mesmo e muito sucesso. Cara, é isso. Completando o que ele falou, eu acredito também, porque eu tenho uma visão, eu acredito que tudo no mundo pode ser melhorado. Então, se você tem essa visão questão do seu segmento, eu simplesmente só confio no que ele está dizendo e acredito que sim, vai vir startups, vai vir soluções que vão simplificar o que existe e vai ser bom para todo mundo e o mundo vai evoluir, certo? Então, Vinícius, cara, gratidão imensa. Não sei se você tem mais alguma coisa para falar para a gente desse assunto, mas ficou muito bem exposto. Na hora que a gente dividir, então, a galera vai entender perfeitamente porque a gente entendeu. Eu acho que eu extraí minhas dúvidas tanto como empreendedor, como as que eu imagino que os empreendedores teriam nesse momento. O Diegão também trouxe, assim, como a gente já imaginava, foi maestral. Muita gratidão pela sua presença aqui, por ter ajudado essa galera, porque nosso objetivo é ajudar, então com certeza hoje ajudou muita gente, desde o pequenininho, como eu falei, a galera que está começando, que fatura menos de 10 mil ali, está começando, talvez um MEI, né, pega essas dicas suas, começa a fazer, até o cara que já está em ascensão, né, já cresceu. Então, muita gratidão pela sua participação hoje. É isso aí, eu faço das palavras do Bruno a minha, porque o conteúdo aqui passado enriquecedor, eu acho que agrega muito valor, já é o princípio do que você faz dentro da sua empresa e confirma o que a gente tem como propósito aqui no Você Pode, de que é entregar muito valor para as pessoas que estão nos assistindo, é facilitar. Eu acho que a linguagem foi bem simples, embora pareça ser muito complexo, eu acho que você soube de uma forma maestral, como o Bruno falou, passar de uma forma simples e de fácil entendimento. Cara, só gratidão mesmo pela sua disponibilidade, por contar um pouco da sua história e por nos trazer tanto conhecimento mesmo. Beleza, gente, obrigado. Eu que agradeço mesmo, foi muito bom falar com vocês aqui. Acho que o Diego e o Bruno foram extremamente generosos, foi bom demais, a gente conseguiu abordar todos os temas. Acredito muito na lei do retorno, né, que a gente entrega e aquilo que a gente entrega volta pra gente. Então, eu entreguei tudo que eu podia entregar aqui, né, e para mim foi muito satisfatório. Espero que também seja satisfatório para quem assistir.
Obrigado. Vinícius, deixa aí como que a galera pode te encontrar. A gente vai colocar provavelmente na tela, mas deixa registrado aí também que você fala. Arroba, rede social, seus contatos, seu site, pode falar. Perfeito. Bom, a galera pode me encontrar no Instagram, né? É a única rede que eu trabalho e posto conteúdos também todos os dias, né? Como @Vinícius Munhão. E lá a gente tenta passar um pouquinho disso com pílulas, né? E em breve a gente vai começar a entregar um pouco mais de vídeo também na rede lá para poder exemplificar melhor a galera e interagir, mas segue lá. Perfeito. Então eu vou só terminar com uma brincadeira aqui. Eu vou fazer uma pergunta para você. Eu gostaria que você respondesse aí com todas as palavras para essa câmera. Vinícius, eu posso simplificar a administração financeira do meu negócio? Você pode. Maravilha.